boa tarde, André, boa tarde a todos os sócios digitais, as sócias, sócios do Bahia, torcedores que também acompanham, não vão votar, mas acompanham o dia a dia do clube. Eu acho que a primeira coisa que eu queria te falar, assim, e também dar minha saudação a todo torcedor e torcedora, é a importância desse momento, né? Independente da decisão a ser tomada, né? É muito bom ver o Bahia colocando os sócios, como deve ser mesmo pelo nosso estatuto, colocando os sócios para definir o futuro do clube, né? Mais uma vez, a gente vai mostrar ao Brasil como é que acontece aqui, a forma como o sócio conduz o próprio clube. Eu digo sempre, nós estamos numa associação, esse clube não é meu, não é seu, não é de ninguém que está aqui na diretoria hoje, no Conselho Deliberativo. A clube é de todos os sócios, de todos os torcedores, e nesse momento, portanto, importância simbólica muito grande de ver o sócio do clube decidindo sobre a venda de um patrimônio, né? Antes de entrar especificamente, André, nas perguntas, e Rafa também, nas perguntas aí, eu queria falar um pouco sobre, digamos assim, o processo de endividamento do Bahia, né, e a relação disso com o patrimônio atual, com o Fazendão, com o CT Evaristo de Macedo, né. É bom lembrar que praticamente toda a nossa dívida, fora, lógico, circunstâncias da pandemia, nesse momento que o clube está numa dificuldade muito grande, toda a nossa dívida ela foi causada no período das trevas, como a gente chama, né, pessoas que estavam à frente do clube e de forma irresponsável geraram o que eu chamo hoje de 4 grandes esqueletos, né, da dívida do Bahia. O que são esqueletos? São coisas que já morreram, não tem mais nenhuma importância positiva para o Bahia, mas fica aquilo ali atrapalhando a nossa vida, né? São os esqueletos mesmo, que são grandes esqueletos, especificamente 4, né? Primeiro, a nossa dívida trabalhista, né, que ela está na ordem de 25, 26, 27 milhões, praticamente toda ela gerada de 2013 para trás. É uma dívida enorme, é uma dívida que tem um juros altíssimo. Para você ter uma ideia, a gente paga aproximadamente 1% de juros dessa dívida ao mês, quer dizer, de 26 milhões, 260 mil por mês de juros, dá mais de 3 milhões de reais por ano só de juros da dívida, Rafa. Significa, se a gente pagar 3 milhões de reais por ano, a dívida não diminui, a dívida fica igual, porque isso é só os juros, né? Então, a dívida trabalhista é esse esqueleto número 1. O segundo esqueleto é a dívida fiscal, essa dívida que a gente tem junto ao Profut e paga anualmente lá entre 4 e 5 milhões de reais, eu não sei o valor exato, mas entre 4 e 5 milhões de reais só da dívida fiscal. Portanto, nós temos uma dívida trabalhista de 26, que nós aportamos mais de 7 milhões por ano para pagar essa dívida trabalhista, sendo que desses 7, 3 é só de juros, e aí só 4 que abate da dívida principal, porque 4 vai abatendo e 3 é de juros, 7 milhões por ano da dívida trabalhista, e mais 4 ou 5 milhões de ano da dívida fiscal. Essas duas dívidas juntas somam lá 140, 150 milhões de reais. São os 2 grandes esqueletos. Depois tem mais 2 esqueletos, né? Um é um processo de uma empresa chamada BWA, é um processo que ele se origina de um mútuo que supostamente a diretoria do Bahia em 2011 fez, um empréstimo, né? O mútuo é um empréstimo, no valor de 6 milhões de reais, assinou um documento dizendo que estava pegando da BWA 6 milhões emprestados. Acontece que a gente nunca viu esses 6 milhões de reais entrando no clube, não tem lá em registro bancário de acesso desse dinheiro, nada disso, mas tem um documento lá que diz que o Bahia pegou 6 milhões emprestados da BWA. Essa ação está no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, já está em 21 milhões de reais, e desde 2019, o Bahia tem 10% da sua receita sequestrada, né? Entrou 1 milhão de reais, 100 mil vai para essa dívida, para pagamento desses 21 milhões lá no STJ. Você imagine que a cada 100 milhões de reais faturados por ano no Bahia, 10 milhões são direcionados para pagamento dessa dívida. Isso desde setembro de 2019. Nós já temos lá mais de 15 milhões, essa dívida está quase sendo paga, ela deve ser concluída se a gente não conseguir mais um sucesso judicial aí, ela deve ser concluída no final desse ano. Em plena pandemia, nós estamos pagando praticamente 20 milhões de reais dessa dívida da BWA, e, portanto, é o terceiro esqueleto que devemos encerrar o ano com esse esqueleto finalizado. O quarto esqueleto, que é uma grande interrogação, é a ação do Bahia com o Opportunity, né? Quando o Bahia SA se desfez do Opportunity, brigaram e fez uma cisão, o Bahia se comprometeu lá, 2000 e tanto, nem me lembro a data exatamente, a que todo jogador vendido pelo Bahia, 30% iria para o Opportunity. Essa dívida, se ela for calculada desse jeito, no acordo original,
sem considerar argumentos importantes que nós temos de nulidade disso, ela seria uma dívida hoje de perto de 100 milhões de reais. Você imagine isso, né? Está lá na Justiça, no STJ também brigando profundamente. Essa é uma dívida que pode fechar o clube, né? Essa dívida pode fechar o clube. Para vocês terem noção, a quantidade de absurdos que foram feitos pelo clube antes de 2013. Dívida trabalhista, dívida fiscal, dívida da BWA, que nós estamos pagando com 10% da receita em plena pandemia, e dívida do Opportunity, que nós não pagamos R$1 ainda, mas ela pode chegar a 90, 100 milhões de reais se houver uma condenação da forma como o Opportunity pede. Tudo isso é importante o torcedor lembrar antes da intervenção, antes do Bahia Democrático, antes de 2013. O que nós fizemos do Bahia Democrático? Nós tínhamos um patrimônio que era o Fazendão, e houve uma troca do Fazendão com o CT Evaristo de Macedo, na época a gente chamava de Cidade Tricolor. Acontece que quando o Bahia Democrático chegou em 2013, o Bahia não tinha nenhum dos dois patrimônios. Nem o Fazendão, nem o CT Evaristo de Macedo. Estavam ambos em nome da construtora com a qual o Bahia havia feito o negócio. Já na gestão de Schmidt e Walton Pessoa, eles conseguiram um trabalho de recuperação disso. Marcelo Santana e Pedro Henriques vieram depois e cravaram esse acordo e efetivaram parte do pagamento com o Transcom. E agora, na minha gestão com o Vitor Ferraz, nós recuperamos o CT Evaristo Macedo completo e inauguramos. Rafa, André e torcedora que nos escutam, nós recuperamos o patrimônio do Bahia e investimos na inauguração de um CT mais modernos do Brasil, sem vender o CT do Fazendão. Ou seja, foi quase um milagre. Foi quase um milagre. E investindo, crescendo o clube, crescendo financeiramente, sem gerar nova dívida. Né? Então é importante... Sem empréstimos, recursos próprios. Nada, tudo com recurso próprio. Tudo com recurso próprio. Então, assim, nós construímos um novo CT. Fechamos um ciclo. No nosso entendimento, e aí entrando no tema específico, está na hora agora de se desfazer do patrimônio antigo. Por quê? Porque o Fazendão não tem mais importância, o que eu chamo de importância estratégica na vida do clube. O clube não precisa mais do Fazendão para suas atividades. Ele hoje é um patrimônio emocionalmente muito importante para todos nós, afetivamente muito importante para todos nós, mas não tem mais como o Bahia manter esse patrimônio nos seus ativos, né, como propriedade, ainda mais tendo a quantidade de dívida que nós temos. Relembrando os 4 esqueletos: trabalhista, fiscal, de débitos fiscais, BWA e Opportunity. São dívidas enormes, não faz sentido termos o Fazendão ali paralisado. Lembrando mais uma vez, só de dívida trabalhista nós pagamos de juros 3 milhões por ano. Se nós vendermos o Fazendão para quitar a dívida trabalhista, nós deixamos de pagar, além das parcelas mensais, nós deixamos de pagar 3 milhões por ano de juros. Quando você faz esse outro raciocínio e pensa que o Fazendão fechado, nos custa mais de R$1 milhão por ano, você vai completar ali que 4 milhões de reais, entre 3 milhões de reais da dívida, dos juros da dívida trabalhista, e 1 milhão de reais do Fazendão fechado, é um custo absurdo para quem ainda tem milhares e milhares de reais para pagar das outras dívidas. Portanto, a nossa estratégia, já dizendo ao torcedor, e conversamos isso muito com o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, que foi muito responsável, foi muito analítico, fez perguntas muito detalhadas de todo o processo, né? E ao final, tanto o Conselho Fiscal quanto o Conselho Deliberativo indicaram a venda do Fazendão. Nós queremos vender o Fazendão para quitar a dívida trabalhista. Esse é o nosso objetivo. Lógico que a venda do Fazendão vai ser feita em parcelas e a quitação da dívida trabalhista também em parcelas. Né? Então, vamos lá. Aí eu vi muita gente dizendo assim, mas está barato, achei o preço muito baixo. Aí eu vou falar um pouco na minha responsabilidade como presidente. Preço de imóvel não é uma questão de opinião, é uma questão técnica. Eu até acho que alguém pode contestar tecnicamente se o Fazendão vale 22 milhões, vale 50 ou vale 10. O que eu só não concordo é que alguém diga que a sua opinião é que o preço está baixo. Não existe opinião de preço de imóvel. O que existe é a avaliação técnica. Então, o que é que nós fizemos? Contratamos alguns peritos. Eu acho que vocês têm as imagens aí dos laudos periciais. Eu queria, Rafa, que você colocasse isso, porque a primeira coisa é decidirmos vender o Fazendão. A segunda coisa é saber se vão vender pelo preço correto. Então, nós contratamos esses laudos. O preço mínimo foi de 18 milhões e o preço máximo de 26 milhões.
É bom relatar que esse preço máximo inclui o terreno do Jardim das Margaridas, que no caso da proposta que nós temos hoje não está incluso, a gente não venderá o terreno do Jardim das Margaridas, e inclui também, gente, é importante dar uma olhada, quem puder ter acesso ao laudo, eu não sei se isso está público aí, Rafa e André, mas se não tiver, é importante publicar os laudos, né? Isso foi apresentado na última reunião do conselho, que está lá disponível no YouTube para a galera que quiser conferir. Acho que é bom lá dar acesso ao sócio, né, a esses laudos periciais também, para todo mundo poder analisar com o máximo de detalhe possível. É importante dizer, quando o perito lá diz que ele tem um valor máximo de 26 milhões, ele está dando valor também aos prédios que estão no fazendão, né? Ele diz assim, se for construir esse prédio agora, quanto vai custar, essa coisa toda. Mas para uma construtora que vai comprar o terreno, o prédio vai ser demolido. Então, ele não tem... o valor a ser atribuído é ao terreno e não ao prédio especificamente. Mas ok, vamos lá. Entre 18 e 26 milhões foram os laudos recebidos pelo Bahia. Ou seja, presidente, aquele que diz... Pois não, Rafa. Só um adendo. Esses valores são considerando também o terreno do Jardim das Margaridas, perfeito? Exatamente. O terreno do Jardim das Margaridas e as construções lá dentro do CT, que, na verdade, não serão aproveitadas por qualquer construtora que comprar aquilo. Muito pelo contrário, ela vai ter custo de demolir e de remover concreto, né? Remover todo o entulho que fizer. Mas ok, entre 18 e 26 milhões. Ou seja, se alguém acha que o fazendão pode ser vendido por mais do que 26 milhões, está fazendo uma análise que não tem embasamento pericial. Esses peritos são contratados por Caixa Econômica, cadastrados na Caixa Econômica, fazem perícia no Brasil inteiro e têm uma capacidade técnica, um reconhecimento técnico muito grande, né? Então, o que acontece? Entre 18 e 26 milhões, significa que se a gente vender por 18, estamos vendendo pelo menor valor periciado, e se vendermos por 26, estaremos vendendo pelo maior valor periciado. O preço correto do fazendão está entre 18 e 26 milhões, segundo laudos periciais. Lembrando que, em ambos os casos, com o terreno do Jardim das Margaridas, ok? Vamos às propostas, porque aí a gente tem que ver se esses laudos periciais vão ter ressonância, né, vão ter reflexo na vida real. Ou seja, não basta um perito dizer que vale. O que precisa saber é se alguém pagará por isso. Indo para as propostas, nós recebemos 3 propostas em 2020. Duas empresas diferentes. MRV e a Sertenge, que depois retirou essa proposta, certo? Então eu queria aqui já excluir. A Sertenge apresentou e depois retirou, porque disse que não conseguiria operacionalizar esse preço. A primeira MRV apresentou uma proposta de 2 milhões, incluindo o fazendão e o terreno do Jardim das Margaridas. Isso em janeiro de 2020. A Sertenge, no mesmo janeiro de 2020, apresentou uma proposta de 19, incluindo o fazendão e o terreno do Jardim das Margaridas. Em 2021, depois de argumentos, negociações para ampliar o preço, para a MRV ampliar o preço, a MRV apresentou o que está aí escrito atual proposta, que é mantendo o preço anterior que ela já tinha apresentado, mas retirando o terreno do Jardim das Margaridas, que ela disse que não é importante para o empreendimento que ela quer desenvolver. Portanto, o preço, na verdade, aumentou, porque apesar do número ser o mesmo, retiramos um dos terrenos, que vale ali entre 1 e 2 milhões de reais pela avaliação que nós fizemos, né? Então, na verdade, esse objeto apresentado pela MRV sem o Jardim das Margaridas por 22 milhões, podemos dizer que o preço com o terreno do Jardim das Margaridas é entre 23 e 24 milhões, portanto, muito próximo dos 26 milhões que foram dentro da avaliação e bastante distante do preço mínimo de 18 milhões, que também foi estabelecido lá no laudo pericial. Portanto, sócia, antes de passar para as perguntas, o laudo pericial teve reflexo nas propostas das empresas. Próximo do preço máximo, se considerarmos que o terreno de Jardim das Margaridas é 2 milhões de reais, outras que tiverem interesse. Portanto, muita tranquilidade do assunto número 1. No nosso entendimento, está na hora de vendermos o fazendão. Assunto número 2. No nosso entendimento, o preço está de acordo com o que foi periciado, com o que foi laudado pelos peritos que entendem disso. Assunto número 3, forma de pagamento. Nós também entendemos que não é o ideal, mas está dentro de uma razoabilidade de mercado.
Rafa, André, com vocês aí, espaço para perguntas. Manda para mim aí. Muitas das perguntas principais, como você disse, foram respondidas realmente, inclusive algumas da imprensa, membros da imprensa participaram aqui com a gente também. Aqui, ó, por exemplo, Edésio Góes falando sobre, da Rádio Cruzeiro, perguntando se valor seria utilizado para pagar débitos vencidos ou a vencer. O presidente falou sobre isso logo no início. Fábio Gomes, da TV Aratu, também essa de Fábio Gomes a gente faz daqui a pouco, porque a de Vinícius Cerqueira, por qual motivo o Bahia chegou à conclusão de que deveria vender, também foi falado sobre isso. Ulisses Gama, do Bahia Notícias, presidente, com a proposta da construtora, como a proposta não conta com o terreno anexo do Jardim das Margaridas, o clube tem noção de uma estimativa quanto essa área pode render, se ela de fato for útil a compradores? O presidente acabou de falar sobre isso também. Presidente, aí aproveitando, fazer essa da imprensa que ainda não foi respondida. Fábio Gomes, da TV Aratu, ele fala aqui, alguns ex-jogadores deram entrevista pedindo aos sócios a não aprovação da venda do Fazendão. O que o presidente pensa e o que diria aos sócios que têm essa missão importante? Eu acho que tem um lado afetivo aí, né, Rafa, que é compreensível, né? Não vi, assim, essas declarações, mas provavelmente são jogadores que viveram dentro do Fazendão, tem um lado afetivo, muitos deles moraram ali no Fazendão, nas divisões de base, né? Enfim, é compreensível. Acontece que o clube precisa virar uma página, seguir adiante, né? Não dá para manter o Fazendão lá por uma questão afetiva, né? A gente tem que pensar aqui profissionalmente, de um jeito muito pragmático, né? Porque se trata de negócio, se trata de um bem do clube que precisa ser vendido, na nossa opinião, para quitar a dívida trabalhista. O clube não tem como avançar financeiramente e na gestão da sua dívida pensando apenas com o coração, né? Eu diria a todos esses que têm um lado afetivo maior e é compreensível que o que nós fizemos foi registrar bastante o Fazendão. O museu vai contar um pouco a história e o vínculo com o Fazendão, levamos o busto que tinham lá e as memórias, as placas que tinham lá, todas já foram para o museu. Quer dizer, eu acho que isso é uma questão que deve ser respeitada sempre, mas a decisão tem que ser técnica, tem que ser uma decisão de olhar para frente, porque a gente entende que está na hora sim, e é muita responsabilidade nossa querer ficar com o patrimônio imobilizado e com a dívida trabalhista do tamanho que a gente tem. Lembrando para a galera também, como a gente falou mais cedo, sobre os pareceres, tudo isso, todos os laudos, pareceres estão disponíveis no portal do sócio. Acabei de receber informação do nosso Humberto Neto, nosso ouvidor, está lá em sócioesquadrão.com.br. Você que é sócio, quer consultar com calma, ler todos os documentos, as propostas, os pareceres técnicos, tudo isso, inclusive os pareceres do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, está tudo disponível lá no portal do sócio. Só complementando essa resposta do presidente, é até bom para ficar bem claro, queria que ele falasse também como isso vai impactar no futebol, né? Porque todo mundo só fala de futebol, a gente tem muitas perguntas sobre isso, mas na sequência realmente do ano de 2021 e 2022, na sequência, né, de todo esse período do Bahia. André, é importante dizer, né? Nós não estamos vendendo o Fazendão para pagar salário de jogador e contratação. Não vamos fazer isso. Mas, invariavelmente, hoje, as pessoas perguntam assim, porque o Bahia cresceu o orçamento, mas não consegue crescer folha na mesma proporção, né? Porque nossa dívida é imensa. Eu citei aqui no começo da transmissão, para quem está chegando agora, nós temos mais de 150 milhões entre dívida fiscal e trabalhista. Aí nós temos um processo da BWA de mais de 20 milhões. Nós temos uma ameaça de um processo do Opportunity que pode chegar, do Opportunity, do Bahia SA, que pode chegar a 100 milhões de reais. Aí nós vamos ter a oportunidade de vender um patrimônio que está imobilizado e tendo um custo enorme por mês e por ano para pagar uma dívida trabalhista. Para se ter uma ideia, de dívida trabalhista, nós pagamos 8 milhões por ano o acordão. Nós pagamos 8 milhões por ano. São 12 parcelas de 600 mil, isso antes da pandemia. Durante a pandemia a gente renegociou, mas normalmente 12 parcelas de 600 mil, mais 1 milhão no mês de outubro, dá 7 milhões e 200, as 12 parcelas de 600, mais 1 milhão de parcela extra em outubro, dá 8 milhões e 200. Se a gente paga a dívida trabalhista, lógico, a gente não vai alocar 8 milhões e 200 a mais no futebol, porque tem outras dívidas que vão surgindo, né? O exemplo que eu dei da BWA, surgindo de lá de trás, né? Os esqueletos todos. Mas a gente vai ter 8 milhões livres por ano para alocar também no futebol, invariavelmente, não tem a menor dúvida disso. Presidente, vou só registrar aqui que são muitas pessoas, Nau Santiago, Ti Cortes, Antônio Neto, Elete Serra Silva, Jailton, mas uma pergunta geral que a gente tem percebido é com relação a uma cláusula de que a MRV teria até 24 meses após a assinatura do contrato
se eles não quisessem, eles devolveriam e a gente teria que arcar devolvendo valores. Como é que funciona isso? Explica isso, por favor. Bem importante, bem importante. Vamos lá. É bom lembrar o torcedor, a torcedora, que nós só temos uma proposta de aquisição do Fazendão hoje. Só temos uma. Se tivesse barato, se fosse uma laranja madura na beira da estrada, estava todo mundo aqui fazendo fila para comprar. Então, por favor, quem disser que o Fazendão está sendo vendido por um preço baixo, consegue uma proposta melhor para a gente, porque a gente está divulgando para caramba e não tem tido proposta melhor, não chegou nenhuma. A segunda proposta que nós recebemos da outra empresa, a empresa tirou, já era mais baixa, era 19 milhões e ela tirou. Então é importante que a gente tenha responsabilidade com isso, na hora que a gente disser que está com preço baixo. Porque se fosse baixo, o construtor não brinca em serviço. Se tem um terreno barato ali, ele vai lá e compra, não tenha dúvida. E o que a MRV faz, como todas as empresas fazem, em terrenos que têm algum nível de insegurança na aprovação do empreendimento, ela chega para o dono do terreno e fala assim, olha, eu quero comprar o terreno, mas eu só vou comprar se eu puder construir esses prédios aqui em cima. Se não for para construir esse prédio, eu não quero comprar, ok? Ok, combinado então. Veja se pode construir o prédio, e quando você verificar se pode construir o prédio, a gente vai lá e fecha negócio. Ok? Ok. Se ela não conseguir a liberação para construir o prédio, ela não quer comprar o terreno. Se a gente quiser algum dinheiro antecipado, ou seja, se nós quisermos receber algum dinheiro antes da aprovação desse prédio para ela construir, e o prédio não for aprovado, nós temos que devolver o dinheiro. Mas nós só teríamos que devolver o dinheiro se a gente quiser pegar algum dinheiro antecipado. Se a gente não quiser pegar nenhum dinheiro antecipado, não pegamos dinheiro nenhum. Ó, MRV, veja aí se você vai ter autorização para construir o seu prédio. Na hora que você tiver autorização, você me paga. Se você não tiver autorização, você não me paga. Essa foi a condição para a MRV comprar o empreendimento, comprar o terreno. Nós aceitamos, vamos avaliar se vamos aceitar ou não, mas só teremos que devolver dinheiro se a gente pegar dinheiro antes. Se a gente deixar pegar o dinheiro no momento da aprovação, nós não temos que devolver dinheiro nenhum. Claro, não tem multa, não tem absolutamente nada. Então, gente, é uma opção nossa. O Bahia, e eu prometi isso na reunião do Conselho Fiscal e na reunião do Conselho Deliberativo. Quem vai tomar essa decisão, se vamos pegar dinheiro antes ou não sou eu. É a gente combinando e avaliando junto com o Conselho Fiscal. Tratei disso lá na reunião. Vamos aprovar a proposta, essa é a nossa ideia, pelo preço estabelecido, e depois, junto com o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, falamos o seguinte, queremos algum dinheiro adiantado, antecipado, ou não queremos? E aí a gente vai ver isso dentro do fluxo e vai ver isso dentro do prazo, que a gente entende que seria a antecipação desse dinheiro. Se acharmos que tem risco pegar o dinheiro antecipado, não vamos pegar. Se acharmos que está seguro, vamos pegar. Essa é a nossa análise, certo? Portanto, não tem risco para o Bahia, do Bahia pagar multa, pagar dinheiro excedente, nada disso. Só vamos ter que devolver dinheiro se pegarmos dinheiro antes do momento de finalização do negócio. Lembrando, por que a MRV, então, não quer pagar antes do projeto dela ser aprovado? Por um motivo simples, Rafa, André. A construtora só quer o terreno para construir aquilo, ela não quer para deixar guardado. Sendo que o nosso terreno tem algumas circunstâncias que o torcedor precisa entender que geram insegurança na aprovação do empreendimento. Nosso terreno está na cabeceira da pista do aeroporto, ou seja, ele tem uma limitação de andar, ele não pode construir quantos andares a construtora quiser, ele está dentro de uma zona ambiental, porque passa o córrego ali dentro e tem uma adutora da Embasa que passa ali no meio, né, uma tubulação enorme da Embasa que passa ali no meio. Nossa pista, quem já foi no Fazendão sabe disso, a pista de acesso ao Fazendão é muito estreita. Será que a prefeitura vai aprovar a construção de 1.000 unidades habitacionais ali dentro, com aquela pista estreita de acesso? É uma dúvida que a construtora tem. Ela fala o seguinte, se a prefeitura não aprovar as 1.000 unidades, eu vou fazer o quê com o terreno? Então ela entende que eu quero comprar, é assim que a construtora tem dito, mas eu preciso que o empreendimento seja aprovado. A nós cabe decidir se vamos pegar dinheiro antes disso ou se vamos deixar, ok, aprove o seu empreendimento. Se você aprovar, você me paga. Se você não aprovar, você não me paga nada, eu não te pago nada e tchau. Então essa é a lógica, Rafa.
Perfeito, só registrando mais pessoas participando aqui com a gente: Samanta Lima, Paulo Cruz, Samuel Fernandes, Gabriel Evangelista, Mariana Cardoso, Thiago Otávio, galera do Info Bahia também fazendo a cobertura, Wilson Filho, Alisson Azevedo. Presidente, outra pergunta que a galera que deu para pensar aqui, que muitos fizeram, é com relação ao custo mensal que o Bahia vem tendo com a manutenção do Fazendão, mesmo com o Jacuipense treinando, utilizando lá, e se, mesmo depois, digamos que sábado, na Assembleia, os sócios aprovem, o Bahia ainda continuaria arcando com os custos até que a MRV, digamos, concretizasse o negócio? Como seria essa situação? Boa, Rafa, boa. Aí vai entrar, isso vai entrar na mesa de negociação. O que é comum numa situação dessa, e que eu acho, o nosso entendimento é que deve ir para o contrato, mas nós não negociamos isso ainda. Se nós quisermos continuar usando o Fazendão, os custos deverão continuar sendo absorvido por nós. Se nós quisermos trancar o Fazendão e não usarmos, enquanto a MRV faz o estudo dela, esse custo deverá ser absorvido pela MRV. É assim que nós devemos concluir o contrato, lembrando que isso não foi objeto da proposta, isso não está designado na proposta, mas é o comum do mercado. Já que você está fazendo estudos, pague os custos de tributo, de vigilância, dessa coisa toda, sem dar a posse, viu, Rafa? É importante dizer isso. Nós não vamos dar a posse antes de receber o valor do pagamento do negócio. Por quê? Porque o que significa dar a posse? Significa que depois, se ela ocupar o espaço e não quiser nos devolver, nós vamos ter o mesmo trabalho que tivemos das outras vezes para entrar com a ação judicial para tirar a posse. Então, nós não vamos dar a posse, mas esses custos no contrato nós vamos incumbir a potencial compradora do terreno, que é a MRV. Agora, lógico, se a gente quiser ficar usando o CT para centro de treinamento, para essa coisa toda, aí, naturalmente, a gente tem que bancar os custos, mas que não vai ser o caso. Andrezão, alguma na pauta aí você conseguiu pensar também? Mais alguma pergunta geral da galera, ou alguma que você tenha dúvida também aí? Tem uma interessante, até do torcedor do Mário aqui mandando, perguntando sobre justamente se há um plano B se não for aprovado, presidente, para essa questão da venda do Fazendão, se o Bahia se preparou para esse tipo de situação também. Aproveitando também que foi, não lembro o torcedor que falou aqui agora, mas em caso de sendo aprovado, nos dois casos, né? Você fala se não for aprovado, você tem um plano B, se for aprovado, o Bahia pode continuar recebendo propostas, que eu acho que você falou, Rafa, sobre isso, só que deu uma falhadinha na hora. É bem importante isso, né? O que nós estamos aprovando no sábado, e eu espero sim essa aprovação, mas o que nós estamos propondo é que o torcedor aprove a venda do Fazendão por, no mínimo, esse valor e dessa forma. Não estamos aprovando a venda do Fazendão para a MRV. É importante que o sócio e a sócia saibam disso. Se aprovada a venda nessas condições no sábado, o que nós vamos fazer a partir de segunda-feira? Comunicar para todas as construtoras, mandar carta para a ADEME, que é a Associação de Construtoras aqui da Bahia, de Incorporadoras, dizendo o seguinte: já temos esse preço aqui, alguém se interessa por um preço maior, como já fizemos, essas comunicações todas nós já fizemos, mas vamos fazer de novo. Tem alguém que aceita oferecer uma proposta melhor do que essa, um preço maior, um prazo menor, uma condição comercial melhor? Se qualquer um entre a segunda-feira, após a aprovação da Assembleia, e a venda, que deve durar aí cerca de 60, 90 dias para elaboração de contrato, essa coisa toda. Qualquer um quiser trazer uma proposta melhor, nós podemos fazer com essa proposta melhor. Portanto, o que o sócio e a sócia vai votar na segunda-feira, do sábado, não é a venda para a MRV, é a venda por, no mínimo, aquelas condições. Se tivermos condições melhores a partir da Assembleia, podemos vender para outro. Isso é importante demais, né? E o outro tema é plano B. Não temos plano B. Se o sócio e a sócia, e é democrático, faz parte do processo isso, não aprovar a venda no sábado, nós fechamos o Fazendão, mantemos como está hoje, né? Fechamos, que eu digo, vamos manter a partir de agora, como a gente mudou para o CT Evaristo de Macedo, o IPTU do Fazendão volta a subir, porque é importante dizer que a gente tinha uma redução de IPTU junto à Prefeitura de Salvador, porque era usado como clube social. A partir do momento que o clube social não mais exerce suas atividades ali, o IPTU para de ter esse desconto e volta ao IPTU de preço original, vamos lá manter por 2, 3 milhões por ano, o que deve ser esse custo novo do Fazendão com o aumento do IPTU. Vamos manter 2, 3 milhões por ano pagando, até que o próximo presidente, não mais eu, porque eu entendo que eu estou fazendo o meu ciclo aqui de propor a venda,
nosso mandato acaba em 2023, a gente mantém o Fazendão assim até 2024, o próximo presidente que entrar vai determinar nova estratégia. Nós não temos plano B. Ou nós vendemos, ou se os sócios legitimamente, democraticamente, faz parte do processo, entenderem que não é o momento, a proposta não está adequada agora, eu vou administrar o Fazendão até o final da minha gestão, da forma como ele está hoje, faremos os pagamentos de todos os custos inerentes a ele, ao imóvel paralisado como está hoje, e o próximo presidente que chegar desenvolve a melhor estratégia possível. Essa questão do IPTU é algo importante, né? Isso quer dizer que é um aumento, não é isso, presidente? Sim, valor. Sim, André, é importante esclarecer isso. Eu tinha falado pouco sobre isso. A Prefeitura de Salvador tem um programa que, para clubes sociais, o IPTU é subsidiado. A gente paga um valor muito baixo de IPTU, não sei o valor exato agora, né? Mas quando o clube social funciona ali, se ele só é proprietário daquele imóvel, mas as atividades do clube não são exercidas ali, essa isenção cai. E a gente volta a pagar o preço normal de IPTU, como se aquele terreno fosse de qualquer empresa e não mais de uma associação civil sem fins lucrativos, que é o Bahia. Pois é, eu acho que a maioria das perguntas gerais a gente conseguiu contemplar. Se você tem alguma dúvida específica que ainda não foi respondida, manda aí na hashtag Sócio Digital no WhatsApp. Mas, presidente, nosso tempo está se esgotando. Seria quase impossível você passar por aqui sem falar um pouquinho sobre a maioria das perguntas. Queria que você desse um parecer sobre como é que você vê o nosso atual momento na temporada. Você falou recentemente já, quem não assistiu, ele teve a entrevista com os nossos 3 jornalistas na quinta-feira passada, Aline Nastari, Darino Senna e Marinho Júnior. Falou sobre contratações, inclusive revelou que estava chegando naquela época, a gente já sabe que se tratava de Lucas Mugni, falou ainda sobre ciclo de contratações. Queria que você desse um parecer rapidinho sobre o atual momento da temporada e sobre o principal que a galera sempre pergunta, contratações. A gente fala de Fazendão, o torcedor só pergunta, mas esse dinheiro vai influenciar em quê na parte do futebol? Vai trazer mais gente, vai contratar? Rafa, queria que você desse um parecer sobre esse momento. Pronto. Se tem uma coisa que eu acho muito positiva, é que uma parte grande do torcedor do Bahia já entendeu que o futebol não se faz só com contratação. O futebol se faz na reorganização inteira do clube. A cada passo que a gente dá, a gente está pagando uma dívida agora, Rafa. Isso é muito importante o torcedor saber. Desde setembro de 2019, eu digo isso, desde setembro de 2019, 10% da receita do Bahia vai para pagar uma dívida só, que é da BWA. Nós temos quase mais de 15 milhões lá na ação judicial no STJ. Esses 15 milhões podiam ser usados para o futebol. É que clubes que não têm dívida, como o Ceará, como Fortaleza, por exemplo, fazem. Pega todo o dinheiro e investe no futebol. A gente tem uma dívida enorme para administrar. Então, assim, mas o torcedor do Bahia já sabe, pela experiência que teve antes de 2013, que a irresponsabilidade administrativa financeira tem impacto direto no futebol. Clube mal gerido vira clube de Série C. Vide o exemplo de Cruzeiro, de Botafogo, de Vasco, que estão lá na Série B. Nós não queremos isso para o Bahia. Nós sabemos que não devemos só tratar de gestão, de financeiro, mas o tema futebol está ligado diretamente ao tema gestão e financeiro. Então, portanto, qual é a nossa realidade hoje? Nós sabemos que nós precisamos de complementos do nosso elenco. Prova disso que nós temos 2 contratações que ainda não estrearam, Rodalega e Lucas Mugni. Além dessas 2 que ainda não estrearam, nós sabemos que precisamos de mais 1 ou 2 peças para compor o nosso elenco e fortalecer ainda mais o nosso elenco. Estamos buscando essas peças. Qual é a dificuldade? Se chama dinheiro. O torcedor pode perceber que esse ano a gente praticamente não investiu em aquisição de jogador. Nós não temos dinheiro para isso. Nós estamos suando para conseguir pagar salário e imagem. Suando para conseguir pagar os funcionários do clube, que às vezes não estão nem recebendo no dia 5, recebem no dia 6, no dia 7, no dia 8, no dia 15, a depender do mês. Suando, todos os funcionários numa luta grande. O momento é delicadíssimo. Enquanto não voltar público, nós não temos dinheiro para fazer coisas muito importantes e básicas dentro do clube. Portanto, o nosso plano de sócio caiu a metade já no pré-pandemia até hoje. Já caiu na metade. Na metade. Isso significa mais de 20 milhões de reais por mês. Agora, estou aqui só chorando, o torcedor não quer ouvir choro de presidente, ele quer ouvir solução. Então, é um ano que nós pretendemos fazer um campeonato melhor do que temos feito, com um investimento menor do que temos feito. É preciso paciência, lógico, mas o torcedor não quer ouvir só um pedido de paciência do presidente. Ele quer ouvir também uma coisa que nós concordamos. Nós ainda temos que reforçar esse elenco. Agora, vai ser o reforço ideal, com o investimento ideal? Não será. Esse é um ano que nós temos que ter muito cuidado, porque se nós errarmos, nosso clube vira um processo que vinha de recuperação financeira
vira para baixo, a gente se afunda em dívida novamente e a gente vai terminar prejudicando o clube no médio e longo prazo. Portanto, é um ano de cautela financeira, mas eu tenho consciência que nós ainda precisamos de uma ou duas peças, além daquelas que já chegaram e ainda não estrearam. Só mais algumas perguntas pontuais que chegaram aqui, presidente, que são bem curiosas e eu acho que são de fácil resposta. Tiago Fontoura perguntando se o Jacuipense paga algum tipo de aluguel para utilizar recentemente o espaço. Paga sim. O Jacuipense está pagando mais de 20 mil por mês, salvo engano. Manutenção dos campos, uma parte da vigilância, tudo. O Jacuipense, na verdade, paga, é um valor significativo que tem reduzido nossos custos. Não só a manutenção do campo, que já tinha que ser responsabilidade deles mesmo, porque estão usando, mas compartilham o custo de vigilância e alguns outros custos. E uma outra que chegou aqui, não relacionada ao Fazendão, mas é o tema patrimônio, que é Francisco, ele não diz aqui o sobrenome. Presidente, o CT Evaristo de Macedo tem área para ampliação de outras áreas, tipo ginásio de esportes, tudo isso. A gente sabe que tem muita área ainda para expansão no CT. E é uma pergunta recorrente também, que hoje a gente tem a oportunidade, que é a questão, por exemplo, o alojamento feminino, os outros campos, essa situação, se existe algum tipo de planejamento diante da situação financeira delicada, como é que está esse projeto de expansão do CT Evaristo de Macedo? Sim, Rafa, boa pergunta essa de Francisco, né? Na eleição falamos disso, tem um compromisso nosso na eleição, e nós, eu e Vitor, visitamos os nossos compromissos eleitorais o tempo todo, a gente sempre olha o que nós falamos lá atrás e o que a gente está fazendo ou não está conseguindo fazer ainda, mas a gente falou muito de três coisas no CT Evaristo Macedo. Primeiro, a construção do alojamento feminino. Segundo, a construção de um campo sintético. E o terceiro, a transformação do campo 1, que é o campo 1 do profissional, em um mini estádio, né, com estrutura para fazer jogos de menor relevância, digamos assim. Né? Tanto o alojamento feminino quanto o campo sintético estão em negociação bem avançada, não é garantido ainda, mas com 2 patrocinadores diferentes que estão dispostos a bancar esse investimento, tanto no campo sintético quanto no alojamento feminino. No alojamento feminino, a contrapartida é uma exposição de mídia, e esse patrocinador construiria todo o alojamento feminino, um investimento da ordem de R$1 milhão e poucos de reais. Está bem avançado isso. E o campo sintético, a contrapartida é a exposição de marca ao redor. Todas as placas do campo sintético serão alocadas com o nome do patrocinador e também um espaço na camisa, também investimento de R$1,5 milhão, esse de R$1,5 milhão de reais. Estamos avançando na negociação para esses 2. O mini estádio, quer dizer, a transformação do campo 1 em pequeno estádio, vai ser feito com recurso próprio. Lógico que eu estou falando de 2 negociações que não estão fechadas ainda, mas estão avançadas. Perfeito, então, presidente. Acho que a gente contemplou a maioria das dúvidas. Lembrando que amanhã teremos um programa especial ainda de debate sobre esse mesmo tema, mas queria deixar esse momento final aqui. A gente já passou, na verdade, do horário, mas tem problema não, a pauta é super justa. A gente ainda vai conferir daqui a pouquinho a apresentação de Lucas Mugni, exclusiva em primeira mão aqui para a galera do Sócio Digital. Mas, presidente, queria deixar essa reta final aqui para você falar alguma coisa que a gente não perguntou, que você julgue importante, ou deixar um recado aí para os sócios que participarão dessa assembleia no próximo sábado. Não, Rafa, só fazer uma síntese assim, né? Só fazer uma síntese. A gente sabe que a decisão de um patrimônio físico do clube é uma decisão importante, por isso que os sócios são consultados. Mas é importante que o sócio analise com muita coerência, com muito cuidado, com a visão do que essa venda do Fazendão está de acordo com o planejamento que o clube vem fazendo desde 2013. Né? Esse não é um planejamento de Guilherme Belintani, é um planejamento de um ciclo que vem recuperando o Bahia. E de forma muito racional, tirando um pouco o lado emotivo, não tem por que nós ficarmos com um patrimônio imobilizado tendo o tamanho da dívida que nós temos. Isso impacta diretamente o dia a dia do clube, inclusive o futebol. Aí, decidindo que o melhor caminho é vender o Fazendão, e nós defendemos isso, a gente está tendo todo o cuidado necessário. Primeiro, sobre o valor da venda. Ela está dentro da perícia que foi contratada pelo Bahia por 4 peritos diferentes. Validaram que o valor da venda é o valor adequado ao mercado. Segundo, nós continuaremos divulgando, mesmo se aprovado, continuaremos divulgando para que alguém possa cobrir essa proposta. Não tem nada melhor do que verificarmos se a proposta é boa ou não é boa, a partir do momento que a gente faz um pequeno leilão no mercado. Se a proposta que nós temos não for boa, vai surgir alguém para melhorar essa proposta. Vai surgir uma outra empresa. Pode ter certeza disso. E tomando todos os cuidados sobre recebimento, forma de receber, posse do terreno,
transferência dos custos de manutenção para o potencial comprador, só passar a escritura quando a gente tiver segurança do recebimento ou até já tendo recebido. Quer dizer, todas as experiências que nós tivemos anteriores com a venda antiga do Fazendão, com o CT Evaristo Macedo, nos ensinaram, e além disso, lógico, a minha experiência também na área imobiliária, o que a gente tem visto também no nosso jurídico, tendo muito cuidado com isso tudo, nos ensinaram que nos mostraram que se a gente ficar com esse patrimônio imobilizado pagando custo e deixando de pagar a dívida, também pagando juros dessa dívida, a gente terá feito um negócio que não colabora com a recuperação do clube. E se a gente aprovar essa venda, respeitando, lógico, as opiniões contrárias, que sempre respeitarei, a gente vai estar dando um salto importante para a recuperação do clube no médio e longo prazo. Tudo isso, Rafa, faz parte de um projeto que já estabelecemos, de chegar no nosso centenário em 2031, daqui a 10 anos, com zero de endividamento, ou muito perto disso, e com a capacidade de disputar o topo do futebol brasileiro, de igual para igual com outros grandes clubes, como nós somos, mas que nós passamos por traumas imensos e, infelizmente, hoje ainda temos que lutar por esse tipo de coisa, né, Rafa? Infelizmente, hoje, em 2021, 7 anos, 8 anos vamos fazer depois da intervenção, nós ainda temos que discutir a venda de um patrimônio para pagar a dívida trabalhista. Infelizmente, essa é a história do nosso clube, mas tem outra história boa, que é a história vencedora de títulos e de bons tempos que a gente pretende aos poucos ir recuperando o orgulho do torcedor. Queria pedir mais uma vez o voto de confiança do sócio e da sócia para que votem sim pela aprovação da venda do Fazendão, conscientes que mesmo aprovando no sábado, teremos tempo ainda para receber propostas melhores se as outras empresas surgirem. E lembrando que essa proposta foi avaliada pelo Conselho Fiscal e aprovada pelo Conselho Fiscal, avaliada pelo Conselho Deliberativo e aprovada pelo Conselho Deliberativo, salvo engano, por mais de 90% dos votos dos conselheiros presentes. Isso também é uma demonstração de confiança, não só em mim, na diretoria e em Vitor Ferraz, mas também em todo o sistema democrático do Bahia. Os conselhos aprovaram e, portanto, os sócios que são representados nesse conselho podem ter a segurança de que pessoas, inclusive comissão de patrimônio e comissão de finanças, analisaram esse processo com muito detalhe e disseram sim, está na hora de vender o Fazendão. Peço a confiança, peço toda a credibilidade que nós construímos ao longo dos anos no processo democrático do clube, para que o sócio e a sócia aprovem a venda do Fazendão no sábado e a gente vire mais uma página horrível da história do Bahia, que é uma história de endividamento excessivo e que atrapalha muito o futuro do clube. Obrigado, Rafa. Obrigado, André. Obrigado aos conselheiros deliberativos, aos conselheiros fiscais, aos sócios e às sócias, por mais esse processo democrático e transparente dentro do clube, entendendo, logicamente, que a não aprovação eventual pelo sócio faz parte do processo e a gente segue enfrentando os desafios que virão dessa decisão. Obrigado e até a próxima.